escolhido estar aqui hoje à noite. Agradeço as palavras de carinho, agradeço a amizade manifestada aqui pelo pastor Edson Romero. Na realidade, a honra é sempre minha. Desde minha adolescência, mesmo distante, acompanhei parte do seu ministério e me sinto honrado de poder fazer esse tipo de parceria. Muito feliz, depois dessas últimas 3 noites, a gente chegar onde a gente chegou, contente pelas decisões que foram tomadas aqui, e mais feliz ainda porque a gente ainda percebe que a palavra de Deus, ela não volta vazia, e a graça do Senhor ainda continua tocando os corações, e Deus vai levando o seu plano de salvação, e as pessoas têm se rendido a Ele. O fato de você voltar essa noite, ainda que eu tenha feito um alerta ontem, indica que você ainda quer uma coisa que você não tem. Eu espero que hoje à noite o Senhor possa falar com a gente. Se você tem sua Bíblia, por favor. Primeiro livro, bem no começo, é só você virar a capa, você vai encontrar o livro de Gênesis, o livro dos princípios, capítulo 22. Capítulo 22. Deus está falando com o seu servo Abraão, e olha o que ele diz: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. O livro de Gênesis, a partir do capítulo 15, mostra um jeito de Deus começar a agir, um jeito de Deus começar a atuar, um jeito de Deus atuar. Você percebe que no início do relato bíblico, onde aparece a origem do nosso planeta, a origem da nossa raça, você percebe a queda, a entrada do pecado, você percebe uma intervenção drástica de Deus por ocasião do dilúvio. E o relato ele é ruim, dramático, porque ele demonstra que o ser humano ele vai se aprofundando e se aperfeiçoando na maldade. E Deus, que desde a queda no Éden havia bolado um jeito de salvar, a gente falou disso já essa semana, e o plano de Deus tem que ver com o enviar do seu filho a essa terra. Deus resolveu explicar seu plano, Deus resolveu criar um jeito, achar uma maneira de que o seu plano pudesse ser explicado e executado. Por isso, ele escolhe para si um homem, alguns dizem fiel entre os infiéis, crente entre os descrentes, um homem que temia o Criador dos céus e da terra, e ele faz um chamado a esse homem. Inicialmente nós o conhecemos como Abrão, mais tarde seu nome foi mudado para Abraão, que significa o pai de muitas nações. E nessas sessões de diálogo entre Deus e Abraão, Deus disse o que nós acabamos de ler. Um homem que já tinha quase 100 anos, uma esposa com um pouco menos do que ele, do ponto de vista fisiológico era impossível eles gerarem um bebê. Ele disse que através dele, de sua esposa Sara, ele daria uma descendência, e ela seria numerosa, ela não poderia ser contada, e agora Deus disse o que acabamos de ler: e nessa tua descendência, serão benditas todas as nações da terra. Algumas pessoas às vezes ao lerem a Bíblia, com uma certa suspeita, ou com uma certa pressa, podem concluir que Deus é um tanto que exclusivista, um Deus meio partidário. E eu queria explicar uma coisa para você hoje à noite.
Deus faz escolhas sim. Deus chega para um e diz assim, ó, eu quero você, eu não quero você, eu quero você, e não quero ele. No entanto, quando a gente percebe que quando Deus faz uma escolha, quando Deus pinça alguém do meio de uma multidão, do meio de um mundo inteiro, Ele faz assim, ó, eu quero você e não ele, mas eu quero você por causa dele. Abraão, é você e não é outro, mas é você por causa de todo mundo. Eu preciso de atingir todo mundo, eu preciso salvar todo mundo, eu preciso abençoar todo mundo. Mas o meu plano tem que ser executado, então eu escolhi você. É você e não o outro, mas é você por causa dos outros. Então quando você perceber que Deus escolhe, quando Deus faz uma opção na Bíblia, entenda, sempre é em benefício de todo mundo. Mas Ele é específico na sua escolha, na sua eleição. A eleição de Deus ela é assim. Não tem que ver com capricho, partidarismo, não. Tem que ver com um plano que precisa ser executado e Ele tem que usar alguém. Entendam uma coisa, Deus resolveu executar seus planos através de instrumentos humanos. Deus não enviou anjos para salvar gente perdida. Deus usa outras pessoas perdidas que foram resgatadas. Para alcançar o machucado, Ele usa aqueles que já foram machucados. Esse é o plano de Deus, porque há uma empatia. Alguém um dia disse que quando a gente cumpre o plano de Deus, quando a gente é usado como instrumento de Deus, é como um mendigo que tem um último pedaço de pão que compartilha com outro que está faminto. Para que haja uma empatia. Esse foi o plano que Deus escolheu. Não mandou seres perfeitos para buscar a gente. Ele mandou seu filho para pagar o preço, mas a notícia tinha que ser boca a boca. Mas é o seguinte, mesmo que as pessoas sejam escolhidas, selecionadas, separadas por Deus para cumprirem um propósito específico, ainda assim, elas correm o risco de serem infiéis ou de falharem. Então, eu queria que você observasse comigo uma coisa que não é muito agradável de se dizer ou de se admitir. Mas, mesmo aqueles que são separados por Deus para um fim específico, correm o risco de errar, correm o risco de falhar, correm o risco de até representá-lo mal. A gente precisa ser honesto com você. Isso acontece. Vamos um pouquinho para frente, tem um livro aí, tem dois, é chamado de Crônicas. Tem o primeiro livro de Crônicas e tem o segundo livro de Crônicas. Vai no segundo, no capítulo 7. Para te situar aí, se você tem a Bíblia, abre no livro de Salmos e volta um pouquinho. No seu celular aí, está um pouquinho antes de Salmos. O Salmo está bem no meio aí. Se você está usando algum dispositivo. Segundo Crônicas, capítulo 7. É interessante isso aqui. E é uma declaração reveladora. Uma declaração reveladora. Segundo Crônicas, capítulo 7. E o verso 14 diz bem assim, ó. Se o meu povo... Peraí. Então Deus tem um povo? Olha o que a Bíblia está dizendo. Se o meu povo, porque tem povo que não é de Deus, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, há uma identificação, eles estão alinhados, eles estão atrelados, eles estão identificados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Espera aí, Deus tem um povo que pode estar andando num mau caminho? É o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Pelo menos a minha, a sua diz a mesma coisa aí? Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é um texto extraordinário, mas ele revela para a gente que Deus, primeiro, tem um povo. Segundo, esse povo é identificado pelo seu nome, mas que esse povo erra, peca, ora e se afasta, mas se esse povo buscar ele, clamar por ele, orar a ele, Deus perdoa, Deus salva, Deus cura, Deus restaura. Então, a primeira coisa aqui, Deus tem um plano. Deus escolhe pessoas para cumprirem o seu propósito. E essas pessoas, ou esse grupo de pessoas, pode falhar em algum momento. E o Senhor insta com esse grupo, o Senhor insta com esses que Ele chamou para cumprirem o seu plano, para executarem o seu plano. Mas eu vou dizer para você, o povo de Deus falha, e não falha pouco não. Então vai lá no Apocalipse agora. Essa aqui, dá até vergonha de ler, mas fazer o quê?
A gente não pode esconder a verdade, né? A gente não pode esconder a verdade. Então deixa eu te explicar uma coisa. Depois que Jesus veio à Terra, ele reformulou um pouquinho seu plano. Eram 12 patriarcas, 12 tribos, e daí, quando Jesus veio à Terra, ele fez o quê? Ele afunilou, é como se a igreja tivesse, a igreja que Deus havia já eleito lá no passado, que ele havia fundado no passado, ela passou por uma reformulação, uma adaptação. O plano é o mesmo, a igreja é a mesma, só que houve uma adaptação ali, quando vários símbolos encontraram a realidade em Jesus. Aí é como se o negócio estivesse largo, fosse afunilando, chegou em Jesus, aí a partir dos apóstolos começa a largar de novo, mais ou menos assim, mas é o mesmo plano, é a mesma estratégia. Então tem os 12 lá, e tem 12 aqui de novo, 12 apóstolos, e é o plano de Deus, é a igreja. E aí agora Jesus gasta mais tempo, olho no olho, são os seus discípulos, são os seus apóstolos, é a sua igreja. E a partir de Jesus, mais tarde, quando o livro do Apocalipse é escrito, Deus sistematizou os períodos subsequentes à encarnação de Cristo como sendo 7 períodos distintos, descritos por 7 igrejas. A última igreja, a 7ª, que é aquela que nós entendemos que é a igreja, a última igreja, o último povo, o último grupo de pessoas que Deus estará usando para o cumprimento do seu propósito, são aqueles que vão concluir a obra que ele estabeleceu lá no início. Olha essa igreja, ela é extraordinária, porque ela foi separada para um fim específico, ela tem uma missão muito definida, uma missão complicada, e alguns podem imaginar que fazem parte dessa igreja e podem se achar porque fazem parte dessa igreja. Pode achar que são o último biscoitinho no pacote, última aguinha Perrier no deserto, tipo assim, né? Mas, para estes que orgulhosamente ostentam uma posição de eleitos e escolhidos, olha a advertência. Isso aqui é feio. Verso 15. Conheço as tuas obras, Apocalipse capítulo 3. Conheço as tuas obras. É Deus quem está falando, hein? Que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, olha só, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você pode dizer assim, eu não engulo os fulano de tal. Deus também não engole, viu? Aí você pode dizer, os fulano de tal são um povinho enjoado. Deus também acha, está aqui, ó. Olha o 17. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Mas nem sabes que tu és um infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. E agora vem o conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto eu acho que até você conhece, é muito comum, muito familiar. Mas a igreja, aquela que faz parte desse plano da eleição de Deus, antes de cumprir seu papel, recebe um baita de um puxão de orelha, quem sabe como nenhuma outra geração passada. Eu não te engulo, porque você acha que você não precisa de nada, você já acha que você já chegou no ideal, só que você está desconhecendo sua própria realidade, você tem uma visão distorcida a respeito de si mesmo. Então eu te dou um conselho, deixa eu entrar, deixa eu fazer parte do negócio, pega de mim o colírio, pega de mim o ouro, pega de mim a roupa, para tratar dessa tua situação aí, porque ela é desesperadora. Agora, que igreja é essa? Ok, podemos ir à Bíblia e pensar assim, no passado, Deus fundou um negócio lá com Abraão, aí veio o povo de Israel, aí depois das 12 tribos lá, aí chegou Jesus, aí vieram os apóstolos, mas aí veio a Idade Média, aí aconteceu um monte de coisa, aí como é que se sabe hoje? Dá uma folhadinha um pouquinho para frente aí, capítulo 12. Porque é o seguinte, se Deus tem um povo, e aqui ele está dando uma baita de uma bronca nele, o inimigo de Deus sabe disso.
E ele não deve ficar à toa diante do plano que Deus tem de salvar. Sim, porque a Bíblia diz que estamos no meio de uma guerra entre o bem e o mal. E se Deus tem um plano, você pode apostar que o inimigo vai querer frustrar o plano de Deus. E Deus aqui pega e puxa a orelha da sua igreja, dizendo, olha, você tem que tomar jeito. Você quer saber o que o inimigo acha dela? Capítulo 12, nós vamos identificar agora a igreja. E o verso 17. Irou-se o dragão. Olha para mim, quem é o dragão? Responde para mim. Quem é o dragão? Não, eu vou te dar a resposta, não é minha não. Dá uma olhadinha antes aqui, no verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Está falando aqui de uma guerra que houve no céu, e está identificando que o dragão é a antiga serpente, aquela que enganou no Éden, que também é chamado de Satanás, que significa adversário. Sim, esse dragão, agora no verso 17, diz que ele está bravo. Ele se irou. Está rindo, é? Irou-se o dragão contra a mulher. Responde para mim, quem é a mulher? A mulher é a igreja. Em profecia, mulher é a igreja. E ele está bravo com a igreja. A pergunta é, ele está bravo com qualquer igreja? Ele está bravo com todas as igrejas? Que igreja é essa? Que igreja é essa? Que ele tá nervoso. Mas ele está nervoso com todos. Repare o que diz o texto. É a palavra de Deus. Eu disse para você que hoje nós íamos ter uma conversa diferente aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência. Restante é o que sobrou da descendência da mulher. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vou te dizer um negócio aqui, com muita franqueza, porque assim a gente conversou a semana inteira. Deus tem um plano. Deus elegeu um povo. Deus sempre teve um representante em cada uma das sucessivas gerações. Deus teve os seus eleitos, porque Deus tem um plano para salvar a humanidade. E começou muito mais claramente com Abraão. E foi vindo, é você, Abraão, porque eu quero salvar todo mundo. Aí o povo de Israel veio, mas o povo de Israel sofreu de um grande mal. O povo de Israel se achou tal, de tal maneira, que não conseguiu fazer aquilo que o Senhor havia sonhado para que a nação fizesse. E Deus teve que reformular as coisas. Entenda, o plano não mudou. Os elementos, as peças, é que sofreram alguns ajustes. Aí vieram os apóstolos, na força e no poder do Espírito, pregando o Cristo, que era o cumprimento de todas as esperanças do antigo Israel. Aí veio, só que a igreja, ela se extraviou nesse processo. Ela misturou os elementos puros do cristianismo com várias coisas do mundo pagão, com a mitologia, e houve uma confusão danada. A igreja abusou, ela se prostituiu, e ela abusou, ela se excedeu, e o mundo emergiu numa era de trevas, um negócio terrível. A igreja criou uma imagem de um Deus tirano. A igreja prostituída criou a imagem de um inferno eterno, ardendo sempre, as pessoas irem para lá. E o medo começou a tomar conta das pessoas. Foi-lhes tirado a Bíblia, foi-lhes tirado o ministério. Tudo ficava na mão do sacerdote. A igreja se prostituiu. A minha pergunta é, Deus se perdeu? O plano dele se frustrou? De forma nenhuma. Porque em cada uma das gerações, Deus teve um punhadinho de gente que conseguiu ser fiel à revelação, fiel à Escritura. E agora a Bíblia está dizendo, nesse livro do Apocalipse, que desvenda o futuro, que descortina o amanhã, a Bíblia está dizendo que o diabo está irado com o povo. O resto que sobrou, e se é resto não é a totalidade, e se é resto não é a maioria, se é resto, é um punhado. E está dizendo assim, ele está bravo com o que sobrou da igreja. E agora define, é um traço, é uma digital, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sabe? O Novo Testamento usa uma analogia para explicar para a gente como é que Deus está fazendo para desenvolver seu plano. 1 Coríntios capítulo 12. É o penúltimo texto dessa noite. E com ele eu quero
te trazer uma surpresa. 1 Coríntios capítulo 12. Olha só o que diz, que coisa extraordinária, que coisa bonita. 1 Coríntios 12, verso 25, diz bem assim, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo na terra, do qual Ele é a cabeça. É dele que sai o comando, é dele que saem as ordens, assim como aí também no seu corpo é da sua mente que saem as ordens, que saem os comandos. Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é seu corpo. E a Bíblia está dizendo agora que as pessoas, os indivíduos, são membros diferentes, assim como as partes do nosso corpo. Uma parte é de um jeito, outra parte é do outro, mas é corpo. Eu não posso dizer que só porque o dedo não tem uma função de filtrar o sangue como o rim, que ele não é corpo. Não, ele tem outra função. Aí você pode dizer, mas tem uns que são umas partezinhas mais honradas do que outras, Não importa. Pergunta para alguém que não tem um dedo, quanto custa um dedo, quanto vale um dedo. Pergunta para alguém que não tem um rim funcionando direito, quanta falta faz um rim. O corpo é um corpo, e ele só pode ser perfeito porque cada parte funciona direitinho, e cada parte está no seu devido lugar. A questão é, o plano de Deus se cumpre a partir de sua igreja, que é seu corpo. E como é que eu faço para fazer parte desse corpo? Está aqui o Jober. Ele é lá do estado do Amazonas. Ele está aqui. Ele está aqui porque ele quer fazer parte do corpo de Cristo. E isso aqui que ele está fazendo, é aquilo que enxerta ele no corpo. A Bíblia usa vários elementos para dizer o que acontece quando uma pessoa ela é imergida na água, assim como Jesus foi desse jeito aqui, imergiu, foi batizado. A Bíblia diz que uma pessoa que é batizada, ela ressuscita e volta a viver para viver uma novidade de vida. Isso aqui é extraordinário. E o Jober está dizendo hoje, na frente dessas centenas e centenas de pessoas, que ele quer fazer parte do corpo. Amém. E nós respeitamos tua vontade, Jober. Essa igreja está feliz por tua decisão. Pastor Romero está feliz porque tem você nos braços dele. Amém. E nós estamos muito felizes porque você teve coragem de hoje, diante dos nossos olhos, de dizer sim para Deus e para o plano dele para a tua vida. Sabe por quê? Porque tem uma parte no corpo que tem que ver com você. Tem uma função nesse corpo que tem que ver com você. Tem um plano que você precisa executar. E por isso que você está aqui. E nós estamos felizes. Amém. Por isso, o pastor Edson Romero, como ministro do Evangelho, tem o prazer de batizá-lo para a remissão dos seus pecados, para a alegria da igreja e para a alegria dos anjos no céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você diz mais um amém? Último texto da noite, enquanto eles saem dali. E agora nós vamos conversar sério, está acabando já. João capítulo 10. É o último texto. Só para você ver como a Bíblia é. A Bíblia é um negócio tremendo. João capítulo 10, o verso 16. Primeiro, todo o capítulo 10 de João, Jesus está dizendo que Ele é o pastor, que Ele é o bom pastor, que Ele cuida das ovelhas, que Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Aí lá pelas tantas, no verso 16, Ele diz bem assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco,
a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Jesus está dizendo que Ele tem ovelhas que ainda não estão no aprisco dele. A coerência bíblica é fantástica. Deus sempre teve um representante em cada uma das gerações, e antes do seu plano se consumar, a última geração, aqueles que pertencem a esse grupo selecionado, e entenda, não é um grupinho especial porque Deus gosta desses e não gosta dos outros, é um grupinho especial porque tem uma missão em favor dos outros. É um grupinho especial, e sim, às vezes ele se acha especial até demais. Aí Deus olha, você se ajeite, não é assim, abre o olho, não desconsidere sua real situação. Está difícil de te engolir, mas é o plano de Deus, é a escolha de Deus, é o projeto de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, porque eu disse que hoje eu falaria como pastor, e você deveria vir como um indivíduo. Esquece a sua relação com essa instituição. Te alertei ontem para que você não se sentisse traído, mas eu tinha uma coisa a dizer para você, somente para aqueles que quisessem e se arriscassem a vir aqui. Eu quero convidar você, em nome do Senhor Jesus, como um ministro do Evangelho, a você fazer parte do corpo de Cristo na terra, parte de um movimento e de um povo que tem uma missão de partilhar o amor, de viver o Evangelho na prática, de encarnar os elementos essenciais do cristianismo, que é a cooperação mútua, porque o corpo, quando um está doendo, está todo mundo em função daquilo. Você já bateu alguma parte do seu corpo? Você já percebeu como o corpo inteiro age para sarar aquela ferida? Como uma igreja genuína e pura, se alguém está bem, todo mundo está feliz. Esse é o ideal. Esse é o ideal. E eu convido você a fazer parte do corpo de Cristo nessa terra. E você diz assim, pastor, mas espera aí, o senhor está então querendo me convidar para eu mudar de igreja? O senhor está querendo dizer que eu tenho que virar um adventista do sétimo dia e começar a guardar o sábado? Seria muita mediocridade da minha parte querer convencer você a frequentar uma outra casa de oração só com o nome da placa mudado ali na fachada. Escuta o que eu estou querendo te dizer agora aqui, porque eu estou falando muito sério. A gente não quer uma igreja cheia, a gente quer o céu cheio. O nosso negócio não é engrossar o caldo aqui e a gente virar um grande movimento religioso nessa terra, porque nós cremos que parte do plano da salvação é Jesus voltar para buscar aqueles que aceitaram o sacrifício que Ele fez por elas. Eu estou convidando você não a virar a casaca, mas a guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Estou convidando você a se preparar para o encontro com o Senhor, porque é isso que a Bíblia está dizendo. E seria muito atrevimento da minha parte querer que você apenas trocasse de religião. Agora é o seguinte, você precisa fazer as suas avaliações, você precisa ler as Escrituras, você precisa falar com Deus e dizer para Ele, Senhor, agora eu preciso que o Senhor mostre o caminho que eu tenho que trilhar. A pergunta hoje é, quer você fazer parte do corpo de Cristo na terra? Ainda que você não entenda todas as implicações, ainda que hoje você tenha tido apenas uma pista, que é obedecê-lo, e sim, Ele tem uma lei pela qual todos seremos julgados. Eu preciso fazer esse convite, ainda que eu corra um risco como um pregador, de você chegar e dizer assim, não, desculpa, mas não é comigo isso aí, muito legal, ouvi as histórias, foi bacana essa semana, deu uma pausa na rotina, mas isso aí não é comigo. Ainda que você rejeite, ainda que você diga não, o meu papel é me arriscar em convidar você a mudar de vida e a viver em função de um plano eterno estabelecido pelo próprio Deus há muito tempo atrás. Quantos se arriscariam a dizer sim a esse convite? A Nayeli vai cantar.
E hoje eu não vou me importar com a bagunça. É a última noite. Eu já estou 2 minutos atrasado. Ela vai cantar de um ideal para a igreja. Ela vai repetir e vai repetir várias e várias vezes assim, ó: somos um corpo, somos um povo, somos uma igreja, somos um. Sim, de fato somos um. A igreja de Cristo é seu corpo na terra, e não tem 2 nem 3 corpos, tem um corpo só, que é comandada por Ele, a cabeça. Aí você pode me dizer: não, pastor, somos todos filhos de Deus. Sim, o texto disse isso. Eu ainda tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Deus quer todo mundo, mas Ele precisa ter todo mundo unido a Ele, enxertado nele, fazendo parte dEle. Por isso, enquanto ela cantar, eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Não sei nem quantos nem quais, mas eu quero orar por você. E se esse espaço aqui for pequeno, a gente sobe mais aqui em cima, mas eu quero orar por você. Não do palestrante para o estudante, mas do pastor para o indivíduo. Nossa relação mudou aqui, e eu não posso ter medo de dar a chance de você tomar uma decisão, como deram a chance para minha família no passado. Mudou tudo, mudou a nossa vida, mudou a nossa história. E não é por medo que eu não vou dar essa oportunidade a você, porque eu não me arrependo, e nem tampouco a minha família se arrepende. Estarei orando por você. Espírito, somos numa mesma aliança, uma fé e esperança, no amor de Deus somos espalhados no mundo, somos em afeto profundo, somos numa mesma família, na graça erguida, no amor de Deus somos mesmo sendo diferentes, somos todos na obra do Evangelho, somos em Cristo, somos todos em Cristo, somos todos morada de Cristo, somos nos dons concedidos, somos sem qualquer falsidade, numa mesma verdade, na mesma fé, somos somos e sem
a sua cruz nos transforma e nos une. Somos em Cristo, somos todos em Cristo, somos todos Não pode haver separação, jamais alguma divisão, vivendo mais perfeito amor, tal como filhos do Senhor. E nada vai nos separar. O mal não pode nos deter, e não haverá separação em Cristo. Somos Nosso Deus e Pai, os teus planos são extraordinários, os teus pensamentos excedem a nossa compreensão, mas temos uma clara luz de que o Senhor tem um interesse profundo por nosso bem-estar. É evidente, Senhor, que nada saiu do teu controle, ainda que tudo à nossa volta esteja a desmoronar. Mas o que eu pude ver hoje com os meus próprios olhos é a sede que teus filhos têm em saber qual é o plano, em querer viver o plano. Senhor, leva a sério a nossa decisão, porque estamos dizendo aqui diante de anjos e demônios que queremos fazer parte de teu corpo na terra. Tem gente aqui, Senhor, que não tem o hábito de ler a Bíblia. Pode ser que eu esteja falando para alguns que tenham feito a primeira comunhão alguns anos atrás, tenham sido confirmados na crisma, mas não compreendem o teu plano, sentem uma atração estranha, inexplicável por Jesus, mas falta-lhes informação. Senhor, ajuda-nos a estudar a Bíblia com eles, ajuda-nos a abrir para eles aquilo que um dia mudou completamente o destino, o rumo da nossa vida. E Pai, por favor, nos repreenda quando a nossa postura não for adequada, quando a gente, pelos altos privilégios concedidos, acabar manifestando soberba, complexo de superioridade. Isso é uma vergonha, porque os privilégios a nós concedidos só trazem uma coisa, uma responsabilidade altíssima pela qual seremos cobrados um dia. Precisamos revelar a mudança que o Senhor causou no nosso coração, isso com humildade, com amor, com compreensão. Somos um corpo, Senhor. Todos os que são chamados pelo Teu nome fazem parte de um movimento. E tem gente aqui, Senhor, que tomou uma decisão muito corajosa. Tem gente aqui que está pensando assim: o que eu vou dizer lá em casa? Como é que eu vou explicar isso para minha família? Que agora eu vou ler a Bíblia, que eu vou orar, que eu virei crente. Senhor, agora sim, entra essa casa de ensino com sua responsabilidade, que os servidores desta casa possam ajudar estes estudantes a de fato serem enxertados no corpo de Cristo, que sejam sepultados pelo batismo e que possam marchar rumo a um ideal.
Mais do que bons profissionais, eles sejam teus filhos que trazem alegria ao teu coração. Leva-os com tua paz. Aceita a decisão deles. Confirma a decisão deles. E eu te peço, coloca sobre eles agora, Pai, porque imponho as mãos sobre essas pessoas. Coloca sobre eles agora o teu santo e bom Espírito, que sejam batizados pelo teu Espírito e que o mesmo os conduza à salvação e ao cumprimento do teu plano. Nós oramos confiados em Jesus Cristo, o Senhor da glória. Amém.